ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Sejam bem-vindos ao ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Somos um instituto de formação de jovens lideranças. Eu me chamo João Vitor Dondoni, sou associado 1, fundador e CEO de uma marca de roupa chamada Leroy. E queria que vocês dois se apresentassem também aqui para a galera. Boa, aqui é o Rafa, também sou associado 1. Participei do Estudo Livro junto com o João, com a Isadora, com o Nicolas, com o Bernardo. Sou CEO e fundador da TEM, uma empresa de tecnologia para o mercado de capitais. Bom, eu sou a Isadora, eu sou também associada 1. Participei da apresentação de livro, conforme o Rafa disse, e sou proprietária da empresa Chocolateria Brasil. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre o livro Equipes Brilhantes, de Daniel Coyle, um livro que nós apresentamos ao evento passado. Nós passamos 2 meses aí discutindo sobre ele, lendo, treinando. Muito treinamento. Então acredito que a gente aqui conseguiu pegar bastante coisa de lá. Eu queria uma primeira opinião de vocês. O que vocês acharam do livro? Se vocês conseguiram aplicar alguma coisa dentro da empresa de vocês? Cara, falando um pouco do que eu achei do livro. O começo eu não tava gostando. Não gostei do começo. Sério? Por quê? Achei muito mais do mesmo. Muito papinho, assim, de coach. Não tava gostando muito. Só que à medida que eu fui lendo o livro, e eu fui fazendo os ensaios com vocês também, por ele ser muito simples os conceitos, eles eram muito fáceis de ser aplicados. Então eu consegui aplicar muita coisa na prática, e aqui na minha empresa mudou o jogo. Bom, vocês, Adora? A minha percepção de ser diferente demorou um pouquinho mais. Acabou que eu acabei a leitura do livro achando ele um pouco mais do mesmo. E durante as nossas reuniões, discussões, até pesquisas complementares, né, para a realização da apresentação, eu percebi o quanto que o básico realmente funciona. E que às vezes a gente desdenha um pouco e fala, mas isso todo mundo sabe, pelo amor de Deus, eu estou lendo isso. Mas é justamente isso que a gente não aplica na empresa. Então, eu ainda não consegui aplicar tudo, né? Essa é uma questão de tempo, é constância. Mas das poucas coisas que eu já estou aplicando na minha empresa, eu também estou vendo um resultado surpreendente que eu não esperava. Eu tô um pouco nessa direção sua também, porque na hora que eu li, eu falei, cara, peraí, eu acho que tá repetindo muitas coisas. Mas e quando menos percebi, eu tava aplicando os conceitos do livro dentro da empresa, né? Porque, diferente do que alguns que existem ali dentro, cara, são muito fáceis de ser aplicados. E traz um resultado muito legal, né? O livro ele é dividido ali em três capítulos, né? 3 temas, que o seu era... O meu era construção de segurança, propósito... E do Nicolas era vulnerabilidade. Sobre esses 3 temas, sobre o seu, você conseguiu, quando você leu lá, você pegou vários outros conceitos de outros escritores, etc. Você conseguiu aplicar alguma coisa da parte de construir segurança dentro do seu negócio? Consegui, eu acho que eu estou construindo cada vez mais, né? Eu acho que é o que eu disse muito em relação à questão de tempo e constância. Acho que a construção, principalmente de segurança psicológica, demanda um certo tempo para uma outra pessoa ver que você ali realmente pode ser vulnerável e mostrar realmente o seu eu, assim, um ambiente de trabalho, que às vezes a pessoa fala, não vamos misturar o pessoal com o profissional, mas às vezes justamente numa hora dessa que ela não mistura, ela se deixa levar a cabeça por não ter opção de receber ajuda de quem está ali querendo ajudar e querendo ver o máximo do resultado dela ali no profissional. Ela acaba se escondendo em uma casca e uma hora a pessoa não consegue continuar se escondendo. Uma hora ela vai explodir e pode culminar até em um case que eu levei na apresentação, num pedido de demissão e uma perda muito importante para a minha empresa. Então, eu venho construindo uma coisa que eu tinha muita dificuldade de fazer, que eu estou me esforçando, para dar feedback, né? Legal. Eu tinha muita dificuldade em relação a isso, ainda tenho, mas eu vi o quanto que isso é necessário e o quanto que isso faz a diferença no dia a dia dentro de uma empresa. Você conseguiu aplicar algo disso, Rafa? Cara, eu apliquei bastante coisa. Você acredita? Vou falar algumas coisas, mas eu vou começar com o que eu achei, assim, mais importante para mim. Acho que uma coisa bacana é que todo mundo aqui do grupo é sócio de empresa.
João é sócio, Isadora é sócio, o Bernardo, o Nicolas. Então a gente teve possibilidade de botar a mão na prática e aplicar, porque a gente não depende de ninguém para fazer o negócio. E aí, como a gente tem a história do fundador, quando você iniciava a empresa, você é um pouco da estrela ali, né? Você resolve os problemas, você bota a mão na massa, você vai lá e faz a venda, você vai lá e entrega o produto, enfim. Cara, é até gostoso sentir essa... Quando o cara fala assim, pô, adorei seu serviço. É gostoso. Pô, fechei um contrato grande, pô, vamos tomar um chopp, não sei o quê. À medida que a empresa cresce, você tem que começar a delegar isso, né, para outras áreas e até dar oportunidade para esses caras crescerem. Porque se você não faz isso, a empresa fica dependente. E aí você não consegue crescer. E uma coisa que eu percebi, muito ali falando de propósito, é que lá na empresa, quando você não tem um propósito definido e você delega essas tarefas para as pessoas, elas não sabem como tomar decisões. Porque ela não sabe qual o caminho, você, fundador, a visão sua para o futuro da empresa. Então ela pode tomar decisões que não estão alinhadas com sua visão. Então, assim, uma coisa que eu comecei a fazer depois do livro, depois da apresentação, foi gastar muito mais tempo treinando pessoas, investindo nelas, do que propriamente executando. Então, assim, eu acho que por semana aumentei umas 4 a 5 horas de treinamento para minha equipe. E todas eram envolvidas com a sua ideia de passar um pouquinho mais o propósito do negócio? Não são todas, mas muitas são sobre o mercado. Uhum. Então, acho que tem um pouco de conexão. Porque, assim, deixava claro para eles para onde eu quero ir, né, o porquê que a gente está fazendo aquilo e o porquê que eu decidi para esse lugar. E quando eles tiveram essa clareza, eles puderam executar melhor a atividade e puderam tomar decisões que estavam alinhadas com a minha visão. Então isso foi uma coisa que eu fiz, assim, que mais mudou. E a outra coisa que também eu fiz, que eu achei bacana, foi a questão do feedback dos Navy SEALs. Lá no livro eles fazem uma passagem onde, depois de cada missão, os Navy SEALs sentavam... Se reúnem e discutem como que... Cara, feedback sincero. Errou naquilo, fez aquilo. Cara, sincero. E aí eu comecei a fazer com o meu time comercial, especificamente, depois de cada reunião, a gente sentava, fazia uma rodada de feedback, e assim, era o estagiário dando feedback pro CEO. Não tinha nenhum tipo de hierarquia. E aí depois teve um dia que eu esqueci de fazer correria, e o pessoal me perguntou, Rafael, não vai ter feedback? Então tava já perceberam que aquilo estava dando valor, né? Sobre a parte de segurança, eu acho que uma coisa legal que você falou, e que eu aplicava já, mas eu acho que eu não aplicava de forma correta, eram as reuniões one-on-one. Quando você tem uma reunião one-on-one ali, você faz com que a pessoa se sinta mais segura de compartilhar as ideias com você do que quando você está em um ambiente que existem mais pessoas, né? E ali naquele momento você tem que também demonstrar que, cara, você está aberto a ouvir, mesmo que não sejam só coisas boas, as coisas ruins também. Tem uma passagem do livro que eu achei interessante, que eu ia trazer para vocês, que é até um assunto um pouco polêmico que a gente tinha discutido, era que Daniel Coyle fala que o contato pessoal, às vezes você consegue um sim 34 vezes mais, né? A chance é 34 vezes maior do que se você mandar por mensagem, etc. E aí, com isso, ele fala que é super importante você ter as pessoas ali perto. Eu queria uma opinião de vocês sobre o que vocês acham do home office. Eu sei que Rafa tem home office na sua empresa, você não, né? Mas qual a opinião de vocês? Depois que vocês leram o livro, mudou alguma coisa? A opinião continua a mesma? Jogou pra mim. Pode começar aí, Isadora. Eu acredito muito nisso, essa questão até de falar pessoalmente, ser 34 vezes maior, você escutar um sim. Eu concordo totalmente com isso, até porque eu acho que a pessoa, quando você manda por mensagem ou por ligação, ela tem um tempo de pensar, não é no calor do momento, ela fala, vou responder de algum jeito. Quando você pega a pessoa assim, acho que a chance, além da conexão, né, que a pessoa cria e estabelece ali com você, a chance realmente é maior. Lá na minha empresa, atualmente a gente até está com um caso de uma funcionária importante, que ela cuida todo do setor de eventos, e há mais ou menos um mês atrás ela caiu da escada, estava olhando um papel descendo a escada, e ela quebrou a perna em 3 partes. E a gente pegou, socorreu, levou para o hospital.
já foi, internou no Santa Rita, nem foi para casa, fez cirurgia, 90 dias de atestado. Uhum. E assim, tinha 1 mês e meio que ela tinha voltado do INSS, que ela tinha descobrido antes um problema na coluna, fez uma cirurgia também. E o que aconteceu? Eu tomei a frente, né, de eventos, mas acaba que pra mim é muito corrido. Igual eu tava agora atendendo uma coisa de eventos. E o médico agora, semana passada, acho que fez 1 mês, e o médico a liberou pra fazer trabalho home office. Uhum. E ela tá querendo muito trabalhar, porque querendo ou não mexe muito com a cabeça da pessoa. Então ela tá assim, vocês vão deixar eu trabalhar home office? Ela cuida da parte de eventos, então ela faz orçamento, faz contratos, ela atende noivas, atende comissão de formaturas. E como o atestado dela era de 90 dias inicialmente, a gente acabou tendo que contratar outra pessoa. Eu tô ficando junto com essa pessoa, mas já tá treinando, porque querendo ou não é de início 3 meses, mas pode se estender, chega final do ano, Natal é correria. E a gente tá assim, a gente tá bem indeciso em relação ao home office, porque no meu segmento, por exemplo, a gente lida muito com noiva. E noiva pensa Como que faz home office com noiva, né? Não tem como. A noiva, normalmente, a maioria das noivas são bem criteriosas, querem saber cada detalhe, elas têm que se sentir muito seguras que aquele fornecedor realmente vai entregar o sonho da vida dela, do jeito que ela sempre quis. Então, não dá para você fazer um atendimento home office, um atendimento por vídeo. Não existe isso, entendeu? Então, no meu segmento, atualmente, a gente não tem nenhuma função que possa ser exercida de home office, porque a gente lida diretamente com pessoas. Apesar de vender produtos, é alimentação e a gente vende também sonhos, além disso. Então, eu acho que você tem que criar uma conexão, tem que passar para a pessoa segurança acima de tudo, porque a pessoa tem que se sentir segura, assinar um contrato e fechar um negócio com você. Quem garante que no dia do casamento dela eu vou entregar? Então, você tem que criar essa segurança. E a gente está bem indeciso em relação ao home office, a gente está tentando estudar uma forma de inseri-la novamente no trabalho, mas a gente ainda não achou. Então, para mim, o home office ainda não é uma alternativa. Na pandemia, como a gente se enquadrava em restaurante, a gente acabou, graças a Deus, conseguindo trabalhar todos os dias, a gente não precisou aderir ao home office. E, na minha concepção, existem sim atividades que possam ser feitas, mas eu não acredito no trabalho 100% remoto como sendo uma das melhores alternativas. Eu vejo o home office, a gente até tinha falado um tempo atrás, mais como uma ferramenta do negócio do que algo que você deva fazer ali semanalmente, né? Surgiu uma oportunidade, você não vai estar na empresa, você vai estar em outro... Cara, pode fazer home office, mas não mantenha aquilo como algo, como uma rotina pro seu negócio, né? Então, acho que é mais uma ferramenta. Você, Rafa, todas as pessoas lá fazem, né, home office. Então, depois que você lê o livro, cara, você mudou alguma coisa no formato que você faz home office, com o que você aprendeu no livro? Ou, cara, manteve a mesma coisa? Cara, vamos lá. Falando sobre construção, né, de segurança, de envolvimento. Concordo que o físico, relacionamento, olho no olho, conversar, sair para beber depois, comer, faz diferença. O cara se sente mais unido. Não tem como negar. Só que o home office tem outros benefícios que também são muito vantajosos. No meu caso, a gente é uma empresa de tecnologia. A gente ficava no Rio. Minha namorada veio para Vitória fazer residência. Eu pude vir com ela. Tenho essa flexibilidade. Eu tenho colaboradores no Brasil inteiro. Até no Piauí. E eu consigo achar talentos, às vezes, por um preço um pouco mais abaixo, que eu não conseguiria, falando de Rio de Janeiro. Eu consigo trazer pessoas que têm filhos, que muitas vezes não conseguem ter a dinâmica de presencial, se acostumaram, né, na pandemia, acaba que deixa de ver o filho crescer. Então, assim, eu acho que, por outro lado, que você perde espírito de equipe, você ganha produtividade, você consegue ter acesso a pessoas, talentos, por um preço mais barato. E pra gente fez muito sentido. E hoje eu não vejo como a empresa voltaria para presencial. Porque se eu voltasse para presencial, eu perderia meus talentos. É condição, assim, para eles estarem comigo ser remoto. E eu acho que uma coisa que o pessoal erra muito no home office é porque o pessoal ainda tem a visão de
Fordismo, linha de trabalho. E não confia nos colaboradores. Tem que bater ponto. Lá na empresa, se o cara precisa sair no meio do dia pra, pegar o filho na escola, ele não precisa me avisar. O que ele precisa é entregar no final do mês o que ele prometeu, o forecast dele. Se ele vai ter uma reunião e ele não pode participar, ele tem que avisar. E assim, comercialmente, isso nunca foi uma barreira pra gente. A gente atende, cara, empresas gigantes. Banco do Brasil, Riachuelo, C&A, Taesa, enfim, uma série de empresas. E todas essas vendas eu fiz remotamente. Ô Rafa, mas você não acha que isso daí faz com que a cultura da empresa não seja forte? Porque, cara, não vai ter contato, né? Então as pessoas ali não vão estar conversando. Talvez a cultura da empresa fique um pouco de lado e a galera fica mais olhando somente essas aqui são as tasks ali que eu tenho que fazer, as tarefas que eu tenho que fazer. Além do propósito, talvez o propósito de forma home office seja um pouco mais difícil de você falar, de você comunicar para toda a equipe. Você consegue passar isso de forma clara lá? O que eu acho que é a maior perda é que dentro de cada equipe, pessoal unido. Então, dentro do comercial, passa várias horas no Zoom. Dentro da equipe de desenvolvimento também de suporte, né? Eu não posso falar mais CS, que o pessoal acha que é videogame. Dentro da equipe de suporte também. Agora, entre as áreas, eu sinto que isso acaba criando um abismo. Porque quando você tá presencial, você vai no banheiro, você vai pegar um cafezinho, acaba que um troca ideia com o outro. Então, acho que sim, entre áreas tem uma perda. Concordo com você. E uma coisa que eu tento sempre fazer, não vou presencial para trabalhar, mas eu vou presencial para beber, eu vou presencial para jantar, para comer. Então, sempre que eu tô lá no Rio, que é a nossa sede, a gente marca alguma coisa, final do ano a gente traz todo mundo, do Piauí, não sei o quê, para um churrascão que a gente faz ali para confraternização. E eu acho que esse momento, assim, um pouco mais que não é de trabalho, você conhece mais a pessoa te abre mais, você constrói um pouco de segurança. Enfim, é como a gente faz. Mas sinto falta também do presencial às vezes. Acho que é um pouco disso. E aí eu queria perguntar para vocês, pessoal, aí que também estruturaram o livro bastante, se teve algum ponto que vocês viram no livro que vocês acham que não faz sentido, que não aplicariam na sua empresa, ou que talvez seja um pouco extremista o ponto do autor ali. Cara, olhando assim, pensando, eu acho que talvez a parte do Nicholas lá, que era demonstrar vulnerabilidade, você tem uma linha tênue entre se realmente se demonstrar vulnerável e você se demonstrar que você não sabe do negócio, entendeu? Porque principalmente quando você tá numa empresa ali que cara, você tá crescendo pra caramba, você é um cara jovem e tem que demonstrar ainda que você sabe, você tem que fazer o negócio. Talvez você tenha uma dificuldade de separar o que é demonstrar vulnerabilidade para a equipe se colocar ali junto com você e compartilhar seu sonho, e também o demonstrar vulnerabilidade da galera falar, não, peraí, o cara não sabe para onde ele tá indo, entendeu? Eu acho que talvez o Daniel Coyle não deixou claro qual que é esse ponto, entendeu? Olhando numa visão de empresa grande, cara, uma empresa ali de 1 bilhão de faturamento, você tem um diretor, e aí você tem as pessoas ali, cara, às vezes um diretor ali naquele momento, o cara tem 45 anos, 50 anos, demonstrar vulnerabilidade é uma coisa, mas um cara, vamos supor, de 25, tá crescendo, demonstrar é uma coisa totalmente diferente, né? Então acho que é o único ponto que eu fiquei um pouco de, será que faz sentido, entendeu? Quando o Rafa fez a pergunta, na verdade, eu falei, não, mas escutando assim, pensando, inclusive nas nossas reuniões, eu lembro que eu tinha pensado um pouco sobre isso. Eu sou a favor, sim, de demonstrar vulnerabilidades, mas eu acho que, inclusive, existe uma linha muito tênue entre você demonstrar vulnerabilidade e você criar insegurança na sua equipe, porque a sua equipe pode ver a empresa, dependendo da forma que você demonstra a sua vulnerabilidade, como um ambiente inseguro e instável para ela permanecer. Se ela vê em um líder uma pessoa que não sabe muito bem o que está fazendo, ela pode pensar, será que o futuro dessa empresa é qual? Eu devo permanecer aqui? Será que eu devo procurar uma empresa mais estável, que me proporcione um futuro mais certo? Então, eu acho que realmente existe uma linha aí que deve ser bem avaliada antes da gente tomar o passo de demonstrar 100% a nossa vulnerabilidade, mesmo que não seja abordado 100%, eu acho que a gente deve
vamos colocar assim, 50% ser vulnerável, 50% usar racionalidade e medir o risco versus recompensa do que isso poderia nos trazer. Você citou um negócio que eu lembrei que você, quando você estava pesquisando sobre o seu tema, você fez uma pesquisa que falou que às vezes demonstrar uma segurança tão grande acaba sendo um pouco ruim para o negócio. Você lembra que teve uma pesquisa desse tipo? Lembro. Em das minhas pesquisas, não vou lembrar o nome do pesquisador, né, do estudioso que falou isso, mas ele disse que tem pesquisas que demonstram que, às vezes, em um ambiente de trabalho onde as pessoas se sentem muito seguras, elas acabam não tendo um desenvolvimento tão bom quanto numa zona de insegurança. Vou dar um exemplo para vocês, que eu acho que no dia eu até fiz uma relação na minha empresa do que tinha acontecido recentemente com essa pesquisa, e eu constatei que realmente é verdade, assim, né? Pode ser em boa parte dos casos. Eu tinha um supervisor de loja, alguns funcionários estavam não vindo muito bem, o desempenho não estava como esperado com esse supervisor de loja, porque eles acabaram virando muito próximos, tudo tipo, enquanto ele estiver aqui, eu vou ficar aqui, porque ele é meu parceiro, então eu estou protegida aqui dentro. Então, era uma zona de conforto e uma sensação de segurança para aqueles que eram próximos daquele supervisor que estava ali. Acabou que a gente decidiu desligar esse supervisor da loja e simplesmente no final de semana seguinte, o primeiro final de semana que esse supervisor não estava presente, o final de semana, só para situar, sábado e domingo são dias de maior movimento na minha loja, então é muita gente, sempre tem um probleminha ou outro. O primeiro domingo sem supervisor foi o domingo mais elogiado de atendimento nos últimos tempos. As pessoas falando, nossa, hoje eu fui muito bem atendida, meu Deus, parabéns pelo atendimento, fazendo questão de pagar os 10%, querendo dar até para o funcionário. E aí, quando eu vi essa pesquisa, eu fiquei pensativa, eu falei, realmente faz um sentido, né? A partir do momento em que o supervisor, que era a pessoa que trazia uma certa zona de conforto para aqueles que eram próximos deles, saiu da empresa, as pessoas acabaram se sentindo inseguras. Poxa, será que eu sou a próxima? Poxa, será que eu vou sair? Vou dar meu máximo para eles verem que eu realmente sou boa, que eu realmente estou vestindo a camisa. Então, eu acho que isso também tem que ser muito bem dosado para a gente não confundir a criação de segurança, de um espaço seguro, com a zona de conforto. Porque eu acho que o que não pode acontecer é um funcionário ou um diretor, um CEO que seja, entrar na zona de conforto e virar acomodado, entendeu? Porque isso é uma coisa também que eu acho que é bem fácil de ser confundida e a gente deve estudar bem. Eu acho que é até também, não só um diretor, tá? Mas envolvido um time também. Às vezes, acho que Jim Collins coloca lá que você tem que ter as pessoas certas no barco, né? Então, às vezes, se não tiver a pessoa certa, você demonstrar uma segurança tão grande que o cara fala, talvez eu não precise bater a meta mesmo, entendeu? Não tem um esforço total para fazer aquilo, porque o cara tem uma segurança tão grande ali que nada vai acontecer com ele, né? Então, sei lá, tem que ter um limite. Eu acho que é uma pesquisa diferente do que o Daniel Coyle trouxe, né? Você também trouxe algumas legais lá que mostravam como o propósito interfere até no resultado final da empresa, né? De faturamento e etc. E uma das coisas que eu percebi, eu demorei a criar um propósito também lá na minha empresa. Eu falava, cara, não preciso disso agora. Porém, eu sempre tive uma cultura clara, com valores claros e uma visão clara do que eu quero. E com isso surgiu o propósito. Então, me encaixava lá meio que na Insurgente lá, né? Eu acho que era, não lembro. Tinha uma que tinha um propósito muito... Como que era a pesquisa mesmo? Cara, essa foi uma pesquisa feita pelos alunos de Harvard e eles analisaram por 3 anos mais de 400 empresas em vários países. Eles dividiam as empresas em 3 caixinhas. A primeira era empresas sem propósito. A segunda era empresas que estavam com propósito em desenvolvimento. E a primeira era empresas com propósito bem definido. E eles analisaram o lucro dessas empresas, a receita delas. Receita e lucro. E eles perceberam que as empresas com propósito bem definido tiveram o maior crescimento de receita ano a ano, durante 3 anos. Depois, as empresas com propósito de desenvolvimento e, por último, as empresas sem propósito definido. Então, assim, foi um balde de água fria para mim, do tipo, isso aqui não é só bonitinho, não é só
postagem no Instagram, não é só ESG, greenwashing. Isso aqui realmente faz sentido. Isso aqui muda o jogo ali financeiro da sua empresa e não precisa olhar para o longo prazo, não. No curto prazo já. Por 3 anos, curto prazo. Mas, assim, lá na empresa também, cara, a gente demorou a ter um propósito bem definido. É porque eu acho que às vezes é melhor não tentar forçar e fazer algo que não tem nada a ver. Talvez é melhor esperar e entender, pô, beleza, isso daqui é o que eu quero, né? Mas eu vou te falar, João, o que eu acho mais difícil não é nem chegar no propósito, é comunicar esse propósito para as pessoas. Concordo. Comunicar é tipo você perguntar para qualquer pessoa qual o propósito da empresa. E o cara sabe falar. O cara saber falar aquilo de um... Difícil, cara. É educar, né? A parte mais difícil. Tipo, você comunica, mas você prender as pessoas e realmente elas entenderem o que esse propósito quer dizer, eu acho que realmente pode ser a parte mais difícil. Isso aí é o papel do... Acaba sendo o papel do líder, né? Você vai percebendo que quando a empresa vai crescendo, seu papel passa a ser mais comunicar as coisas importantes para todo mundo do que você ir lá e fazer um negócio, né? Ela entender para depois, pô, ter uma decisão para tomar... Lá, peraí, o propósito do negócio é esse, os valores são esses. Então eu vou seguir por esse caminho ao invés de seguir por esse, né? Eu acho que esbarra um pouco nisso. É difícil pra caralho investir em pessoa. Pô, acho muito difícil. Porque às vezes você fala assim, fugindo um pouco do assunto, né? Mas, pô, tem que fazer tarefa tal. Eu sei fazer. Vou fazer rapidinho aqui, eu acabo. Só que o ideal é você, se é uma tarefa recorrente, você passar pra alguém, formar a pessoa, treinar para ela continuar fazendo. Porque aí depois essa pessoa, como propósito, ela vai transmitindo esse conhecimento para a empresa. Eu acho que, não sei você, assim, às vezes eu tento, é difícil, mas sair da operação, virar o comunicador, é um negócio difícil pra caralho. Ainda mais quando você gosta da operação, né? Eu tô vivendo um pouco disso, no que eu falei que acabou acontecendo com a pessoa que era responsável por eventos, a gente contratou outra pessoa. Então, além pior, vamos colocar assim, mais difícil do que eu pegar e fazer, é porque além de eu fazer, eu tô tendo que passar isso para uma pessoa que praticamente nunca já trabalhou com pessoas, mas não sabe qual é o meu catálogo, qual é a minha gama de produtos, como lida exatamente com uma noiva. Então, eu acho que você passar para a pessoa e ela realmente pegar, assim, como você gostaria que fosse feito, e porque, querendo ou não, para uma pessoa atender exatamente da forma que a gente gostaria, assim, é complicado, demanda bastante tempo até a pessoa conviver, ver a forma de falar, isso faz muita diferença no meu segmento. Então, para mim, isso tem sido uma coisa que está demandando bastante tempo, mas estou me dedicando bastante porque eu sei que é muito importante, principalmente depois da apresentação do livro, que eu falo que as pessoas são o maior ativo de uma empresa, né? E a dor de corno de você passar uma venda para uma vendedora nova e ela perde a venda? Não, ela perde a venda. Aí você fala assim, cara, se fosse eu não perdi esse negócio. Você fica nervoso. A única parte que eu lembro do Daniel Coyle falando um pouco sobre equipe é quando ele traz... Na verdade, nem é no livro, né? É mais numa palestra que ele dá, que ele fala, cara, é melhor você ter pessoas alinhadas com o propósito, né? E com a cultura do seu negócio. Ou seja, você trazer uma pessoa nova, como você disse, e essa pessoa agir de acordo com o que você tem pela visão da sua empresa, do que você ter lá um gênio que sabe fazer tudo, mas não sabe trabalhar em equipe, né? Vocês já tiveram na empresa de vocês alguém que vocês viram, cara, esse cara aqui é muito bom, mas é um cara super difícil de trabalhar? Eu já tive. Uma pessoa que era realmente muito boa, ela era da produção, assim, se eu falasse, nossa, tem 20 mil brigadeiros para enrolar hoje, ela fala, tá bom, a gente vai enrolar, enrolava perfeito, mas na questão de lidar mesmo com pessoas, tinha problemas muito recorrentes, acabava desestabilizando a equipe e acabou levando a equipe para um lado que não era o que a gente prezava dentro da empresa, para um lado muito... meio rebelde, assim, sabe? Tudo que falava, a pessoa questionava, por ser o jeito dela de ser. E por ela ser muito boa no que fazia, as pessoas acabavam se espelhando nela. Só que não era um espelho desejável para a empresa. Então, sim, isso já aconteceu. E o que eu gosto de falar bastante, que eu gosto muito, é que até tem alguns grandes empresários que falam isso, que estagiário é uma coisa muito boa, né? Porque eu tenho dentro da empresa hoje pessoas que entraram como estagiário, não tem vício nenhum de fora, então você consegue literalmente ensinar de acordo com a cultura da empresa e ela se esforça muito. Então, eu tinha estagiário que foi contratado,
hoje tá até hoje na empresa, está evoluindo cada vez mais e cresce ali dentro sem vícios de outros locais, sem ser moldado com outras atitudes que às vezes nós não valorizaríamos caso não fosse um primeiro emprego, assim. Eu acho isso muito legal. Pessoas que conseguem entrar ali, ser o primeiro emprego, se doar bastante e crescer mesmo pela meritocracia. Não, e no livro tem até uma passagem, que é aquela da maçã podre. Que eles fizeram um teste, cientistas fizeram um teste de botar num grupo um invasor que era a obrigatoriedade dele era descer a energia das pessoas. E toda vez que ele entrava no grupo, todo mundo que estava animado ficava para baixo, ficava entediado. Só que nesse mesmo experimento, esse maçã podre pegou um grupo onde tinha um cara que era o contrário, que ele levantava todo mundo para cima. E nesse caso, a maçã podre não conseguiu perpetuar, porque apesar da maçã podre tentar de tudo, tinha outra pessoa puxando... Subir a energia do time. Bom, pessoal, eu acho que o que teve de interessante no livro, a gente trouxe aqui hoje. Nosso grupo, a gente se reuniu durante 2 meses, né? Ficamos 2 vezes por semana nos reunindo e apresentando e treinando. E uma consequência disso foi um NPS muito bom pra gente. Queria agradecer a todos pela participação aqui, por ter trabalhado bastante para fazer um negócio dar certo. E abrir uma palavra para cada um, se alguém quiser falar alguma coisa. Não, bacana. Agradecer, além do pessoal do grupo, né, que o João já agradeceu, também Tebaldi. Que ajudou bastante a gente. Ajudou bastante a gente ali para ajustar a apresentação. Acho que a palavra final é: comece aplicando uma coisa. Você vai ler um livro, esse livro é ótimo, mas aplica uma coisa, tenta trazer algum resultado, e quanto mais simples, melhor. O que eu tenho para falar é uma coisa que antes eu não levava tão a sério, mas invista em pessoas. Invista o seu tempo em pessoas e você verá um grande resultado tendo as pessoas certas do seu lado. Então é isso, pessoal. Brigadão e até a próxima. ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão.